Bom dia. Bom dia. Achei esse bom dia meio xoxo, né? Bom dia animado, alegre. Bom dia. Bom dia. Agora sim, hein? Agora sim, que pô, desse jeito, depois do nosso maestro aqui fazer todo esse prelúdio aí, né? Parabéns, maestro. Parabéns, pianista aí. Tá? Fantástico. Quando você tocou London, eu pensei, vou pegar o microfone e vou cantar, mas eu falei, não. Me coloquei no meu lugar, assim, falei, não, deixa ele fazer o espetáculo, porque eu vou estragar, né? Então, muito obrigado mesmo aí pela música. E obrigado pela presença de todos vocês aqui. Hoje, esse domingo tão especial, né? Domingo, Dia das Mães, né? Domingo, Dia das Mães. E daí penso assim, mas por que não falar hoje do Dia das Mães, né? Falar desse personagem Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça foi filho da Dona Antônia. A Dona Antônia teve 10 filhos e ele foi o penúltimo, o nono filho, né? O nono filho da Dona Antônia. Agora eu pergunto uma coisa para vocês aqui. Quem de vocês já ouviu falar em Jerônimo Mendonça? Aqui até que tá bom. A gente tá com uns 10, 15%. Aonde eu vou, assim, eu já gosto de contar uma história de Jerônimo. Quando eu pergunto, ninguém conhece. Ninguém conhece. E a gente precisa conhecer Jerônimo Mendonça. A gente precisa conhecer a obra desse espírita mineiro também, igual Chico Xavier, né? Desse espírita assim, abnegado, que trouxe esse exemplo. E como o Renato aqui falou pra gente, ele é um exemplo para todos nós. Um exemplo para todos nós. Por quê? Porque eu digo pelo seguinte, quanto de nós assim a gente faz tempestade em copo d'água, né? Tempestade em copo d'água em certos momentos, né? Quantos de nós assim fazemos, né? Fazemos o desespero, né? Por exemplo, eu, né? Aqui. Peraí, não tá ligado? Esse é dos antigos, né? Tem que ligar. Aí. Por exemplo, quem de nós não faz uma tempestade em copo d'água, né? Por exemplo, a banda minha preferida eu Kiss, e esse ano eu não vi. Nossa, eu fiquei chorando. Meu Deus, como eu sou um cara que sofro. Eu vi ano passado, mas esse ano não vi. Não consegui, fiquei chorando. Eu adoro Guaratuba. E no último feriado também não fui, porque estava chovendo, não consegui. Mas eu fiquei triste, sabe? Aquele sofrimento dentro do meu coração. Eu falei, meu Deus, por que Deus me esquece? Me esqueceu, eu não fui no show do Kiss e não fui para Guaratuba no feriado, porque estava chovendo. Ô chuva, né? Eu penso assim, qualquer coisa daqui a pouco eu vou reclamar também do sol que está hoje, né? Eu queria dar uma chuvinha assim para ficar mais tranquilo. Quem de nós, né, não tem esses pensamentos bobos e tolos assim, por causa de uma coisinha tão pequenininha, a gente se transforma, a gente acha que são os nossos piores momentos da nossa vida. Por isso, né, por isso que eu fiz assim questão de pensar assim, e trago isso para a minha vida, até quando a gente assume essa responsabilidade de falar, né, de conversar, de mostrar essas histórias, né? O meu ouvido é o que mais perto da minha boca está, né? Então esse exemplo é para mim também, é para todos nós, né? Que quando a gente tem aquela unha encravada, a gente chora achando que é o pior, né? É o pior sofrimento que a gente tem na vida, mas não é. Vamos sempre tentar olhar para aqueles atrás da gente na fila e servir de estímulo para todos nós, porque nenhum de nós tem privilégios, nem mesmo Cristo, Jesus, teve privilégio. Vocês já pararam para pensar que todos nós temos mais condições materiais que Jesus? A gente tem travesseiro, cama, internet, WhatsApp, né? A dona disse para mandar bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente tem WhatsApp. Pensa, Jesus não tinha, nem Kardec. Em 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, com 500 perguntas, pense só, Kardec não tinha WhatsApp. Vocês já imaginaram Kardec fazer o Livro dos Espíritos sem WhatsApp? Ele não fez um grupo, Renato, lá todos pelo Espiritismo, e perguntou o que é Deus? E um respondeu, inteligência suprema, hoje o outro causa primária de todas as coisas. Não, ele não tinha nem Twitter. Pensa, Kardec não tinha Twitter. O que será que ele ia escrever em 240 caracteres? Pensa. Fora da caridade na salvação. Olha só, ele nem usou 240 caracteres. Veja só, Kardec e Jesus não tinham as condições que nós temos. Daí a gente faz a reflexão, né? E nós, o que fazemos, né? O que fazemos com tudo isso, né? Precisamos fazer cada vez mais, né? Precisamos nos inspirar. O Paulo não está aqui hoje, mas o filho dele, né? O filho dele, o Nicolas, quer ser jogador de futebol. E você precisa de um exemplo, né?
Assim, eu penso assim, quero ser jogador de futebol, o que eu vou fazer? Uma inspiração, o Cristiano Ronaldo é bom, o Messi campeão, deixa eu decidir, não, Pelé, né? Vamos pensar no Pelé, quem sabe eu chego no Pelé, eu consigo ser ali o Vitor Roque, né? Que vai fazer 3 gols hoje, né? Então, sabe, vai indo, então a gente precisa, né? A gente precisa de inspiração e também precisa de modelos a seguir. Eu penso assim, eu gosto de fazer teatro, apesar de não ser um bom ator, mas pensei, Tony Ramos é um bom ator, né? Se a gente quer ser um agente social, assim, transformador da nossa sociedade, Martin Luther King, né? Vale a pena, né? Vale a pena. Escritor, qual que é o maior de todos? Machado de Assis. Né? Quero ser musicista, né? Quero ser musicista, compositor, coloco a Rita Lee como sendo o meu exemplo. E olha só, os nossos pianistas, o Paulo Guilherme, quem que eles colocam ali? O Arthur Moreira Lima. O nosso maestro, não estou vendo aqui, né? O Luiz, quem pode ser também, João Carlos Martins, grandes exemplos. É sempre assim, os modelos, né, que a gente quer seguir. Eu quero seguir o modelo do meu pai, que já é um grande trabalhador dessa casa, né, dona Dirce? Aí, sei lá, acho que uns 50 anos. E o Renato hoje, é o seu pai, depois vai ver assim, fez um elogio para você, pai. Ele perguntou para mim, Álvaro, você é irmão do Walter? Eu falei, não, sou filho. Sou filho, assim, aí. E eu também, antes de falar, eu ia falar para ele assim, perguntaria, não estava querendo devolver o elogio, né? O elogio ao pai, assim, mas eu também ia perguntar para o Renato, você é da Mocidade Espírita? Ele falou, não, já tenho 51, eu tenho 50. Então, se deixa assim. Então, a gente precisa de inspiração, de modelos, de guias a seguir. Por isso que Kardec, na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta menor, a resposta mais simples do livro dos Espíritos. Jesus, né? Jesus, seus 12 apóstolos, trouxe o cristianismo entre nós. E pensa assim, façamos uma reflexão. Jesus, 12 apóstolos, 12 pessoas diferentes. Igual todos nós aqui, né? Todos diferentes, todos com as suas qualidades, suas virtudes, seus equívocos e seus defeitos. Um deles aqui negou ele por 3 vezes. Outro traiu, né? Outro só acreditou porque viu. Mas melhor é aquele que acredita sem precisar ver. Então veja, Jesus é um grande exemplo. Mas pense assim, Jesus está meio longe de nós, né? Longe de nós. Mas uma coisa que eu aprendi semana passada, que eu fiquei bem feliz, aprendi semana passada, que um dia Jesus já foi igual a mim. Então pode ser que um dia eu consiga ser Jesus. Tá certo? Daqui uns 5 bilhões de anos, mais ou menos. Mas dá para a gente colocar assim. Importante não ficarmos na inércia. Trabalharmos, fazermos a nossa parte, seguirmos em frente. E isso que Jesus nos o quê? É o modelo e guia, nos ofereceu o caminho. Nos ofereceu o caminho. Então vamos trazer, já que Jesus está longe, vamos trazer exemplos mais próximos de nós, né? Um guia, caminho, Chico Xavier. Que exemplo de homem. Toda a vida dele foi de abnegação, de luta e também de sofrimento. Ele não teve privilégio. Ele teve a catarata, ele teve infarto, ele teve tudo que é tipo de coisa. E a gente pensa, puxa, Chico Xavier teve tudo isso, por quê, né? Cadê a providência divina? Cadê Deus nisso? Pense. Irmã Dulce, como trabalhou? Irmã Dulce, na Bahia, transformou a vida de quantos, aqueles que estavam à margem da sociedade. Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, grande amigo dela, colaborou muito também na obra, e ela também colaborou na obra da Mansão do Caminho. Madre Teresa de Calcutá, outra mulher que fez muito pelo mundo, como ela transformou o mundo todo, em tudo que é lugar que ela passava. Então, trazendo esses exemplos assim, eu trago um exemplo do nosso personagem de hoje, nosso Jerônimo Mendonça. E por que eu trago aqui? Esse daqui é o Jornal A Paz, o Jornal A Paz da nossa casa, o sempre aqui. E essa edição é a número 14 do ano 3, dezembro de 2011, que ela traz uma matéria falando de um grande amigo nosso, falecido em 1989, o seu Honório Melo,
o seu Honório Melo. E o seu Honório Melo, ele desencarnou no dia 8 de setembro de 89, e no dia 23 de novembro, ele fez uma psicografia aqui, ele se manifestou aqui através de uma psicografia, mandou uma mensagem, e justamente o que? No dia da palestra de Jerônimo Mendonça, nessa casa aqui em 1989. Eu tinha 16 anos e ele estava aqui, ó. Estava aqui numa cama, porque ele era o gigante deitado. O gigante deitado. Ele estava numa cama, ele dava a sua palestra dele na cama. E ele estava aqui em 1989. Esse salão aqui, ele era diferente, ele era para lá, se não me engano, sabe? Isso, né? Lotado de gente aqui. Jerônimo, né? E Jerônimo, assim, numa cama, né? Numa cama, era essa daí, a cama ortopédica dele, pena, agora que eu lembrei que eu esqueci de trazer a foto da cama, vocês têm que ver que cama que era, pena que eu não trouxe. Você imagina que aquelas camas, assim, nada, é uma cama muito simples, e ele estava ali. E nesse palco aqui, quantas pessoas eu vim aqui vendo, chegando para o Jerônimo, pedindo um conselho e falando assim: Jerônimo, eu tenho um problema. E Jerônimo dava conselho para essa pessoa que estava com problema. E a gente pensa assim: né? Eu tenho um problema. E Jerônimo, o que tem, né? Mesmo com as barreiras do cotidiano, é possível, com o trabalho no bem, nos transformarmos cotidianamente. É o trabalho que faz a gente se transformar. É o trabalho, ficar na inércia. É igual o carro na garagem, né, Renato? Estraga. Aquela bicicleta tua, né? Eu tenho certeza que estava na tua casa lá, pendurado no bicicletário, né? Está enferrujando. Se ela estivesse rodando, ela estava bonita, né? Mas é isso, a gente não pode ficar parado. Ficou parado, estraga, enferruja, embolora. E isso é a mente, é o corpo e é o espírito. E Jerônimo nos ofereceu isso. Ele não tinha o corpo saudável, mas ele tinha a mente e o espírito em busca da redenção. Por quê? Bem-aventurados os aflitos, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, né? Isso daí que a gente sempre pensa, será que para nós sermos felizes numa vida futura, nós precisamos sofrer? Não necessariamente. Mas quando nós sofremos, né, dona Dirce, é que algo nós estamos resgatando. Jerônimo falava para todos: boa coisa eu não fui, senão aqui eu não estava. Mas estou aqui querendo me transformar, né? Todos nós, né? Eu, por exemplo, quando eu não vi o show do Kiss esse ano, pode ser numa vida passada lá que eu não deixei alguém ir no show da Chiquinha Gonzaga, né? Então estou pagando o preço, assim, sabe? Então, são essas coisas assim que devemos sofrer? Não, mas quando sofremos, devemos ter a resignação de compreender, de entender o motivo da dor, o motivo desse nosso problema. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois é dele o reino dos céus. Mateus, Evangelho de Mateus. E aquela pergunta que a gente faz: é preciso sofrer, né? Oi? Não, justamente. O pessoal está chegando. Tá. Ih, parou. Parou? Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos lá. O louco meu, acho que acabou a bateria. Alô, o que está acontecendo? Acabou. Alô? Opa. Parece que voltou. Acho que você não deu e desligou. Então, continua com Mas tudo bem, vamos lá. Acho que agora vai voltar, né? O microfone resolveu trabalhar agora. Alô? Aí? Tá ouvindo, Juliano? Agora tá. Também não. Ah, sim. Alô?
Ou de cabeça. Agora tá indo? Só vamos lá. Isso que é importante também no trabalho, né? Na hora que dá problema, né? Na hora que subiu a pauta, né? A partitura, vai de cabeça mesmo, né? Vai dando um jeito ali para resolver o problema. Porque quando você está trabalhando, acontece tudo certinho, não acontece. Acontece bem a lei de Murphy. Se é para dar alguma coisa errada, vai dar. Fica tranquilo. Daí tem que ter a resignação de resolver esse problema. E acima de tudo, né? Com tranquilidade. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Pois deles serão o reino dos céus. Então, vamos ficar tranquilos. Fica o exemplo também lá na firma também, no dia que não funcionar o PowerPoint, na hora de apresentar os resultados do mês, se não aparece, daí você já culpa o estagiário, você fala, não, vamos lá. O espiritismo também não é só na casa espírita, é na cristianismo, é na vida de todos nós, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços cotidianos que ele faz para domar as más inclinações. E como a gente tem má inclinação, né? Então, aos poucos a gente vai resolvendo. Calma, eu tenho pressa. Não precisa ter pressa, mas não adianta ficar parado. A justiça das aflições, né? Desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Sem o que não seria Deus, porque Ele é soberanamente justo e bom. E tudo aquilo que nós estamos resgatando, fomos nós mesmos que plantamos. A plantação, né, é opcional, mas a colheita é obrigatória. Seja agora, seja numa vida futura. Bem-aventurados os aflitos. Quais são as causas das aflições? De duas espécies. São as vicissitudes da vida, ou se preferirem, profanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Fora dessa vida. Temos inúmeros problemas que vêm da vida passada, mas também inúmeros problemas que criamos agora também, né? Quanto problema a gente cria agora, né? Uma vez eu vendo uma palestra na internet do Haroldo Dutra Dias, ele falando, né? A gente já vem com inúmeras notas promissórias para pagar nessa vida e a gente inventa e arranja outras ainda. Eu sempre trago o exemplo da vida material, né? Eu gosto muito da pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o que é felicidade. E ele diz, após o necessário, a fé no futuro e a paz do espírito. E eu digo assim, quantas vezes assim, aquele carro 2021 tá bom, né? Daí você inventa comprar um 2023 e vem aquela bíblia de boleto. E todo dia 5 é um desespero para pagar. Tem briga com o filho, briga com a esposa, briga com a esposa, briga assim. Porque a gente esquece que o dia 30 dias passa em 30 dias, né? Sabe? Passa em 90. Então aí as causas das aflições, são essas as nossas aflições. As aflições, né, do dia a dia, do cotidiano. Quantas vezes a gente vai lá e arranja problema que não precisava arrumar. Então, são as causas na vida presente e outras fora dessa vida. E os motivos da resignação, né? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva ao padecente a dizer do sofrimento. Como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Compreender, né, por que o motivo dessa dor? Por que aconteceu isso comigo? Né? E por que também não aconteceu, né? A gente sempre tem aquela questão, por que isso aconteceu comigo? E por que não aconteceu? A gente sempre coloca isso, né? Como já fruto do nosso egoísmo. Se Jesus não teve privilégio, ninguém compreendeu a mensagem dele e foi crucificado. Foi crucificado.
na maneira que na época era mais humilhante, crucificado numa cruz, sofreu. Porque nós, né, também não temos os nossos resgates, e temos muitos resgates, e vamos com calma pagando, né, com muita resignação. Jerônimo era filho de Altino Mendonça e a dona Antônia, né? Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939, na cidade mineira de Ituiutaba. Ele era o 9º filho, né, de 10 irmãos. Certo momento da sua vida, Jerônimo Mendonça, ele nasceu em lar católico. Se transformou ali por volta dos 11 anos de idade em presbiteriano. E aí, depois da morte da sua avó, ele ficou muito consolado, mas por que a avó morreu? E as perguntas que ele tinha, a igreja da época dele não dava oferecida a verdadeira resposta, aquela resposta que ele queria. E nisso ele conheceu o Espiritismo, em Ituiutaba, que era muito presente, começou a frequentar, né? Começou a frequentar a casa espírita, começou a frequentar as palestras, começou a conhecer as palestras. Eu acabei esquecendo de pegar o material para usar agora, estou pegando aqui, né? Começou a frequentar as palestras, e ele, até os seus 18, 19 anos de idade, ele era um rapaz muito bonito, até um pouco orgulhoso, e ele, os mais jovens não vão lembrar, mas cada vez ele chegava no espelho, assim, depois que ele arrumava o cabelo, colocava o óculos, sabe? Apesar de ele ser de uma família muito, muito humilde, ele era muito, muito, muito humilde, ele se arrumava tal, e olhava assim no espelho. Tarzan, como você está bonito, hein? Não sei se os mais jovens nem vai saber quem é Tarzan, é o rei da selva. Pesquisa lá no Google, né? Que você vai descobrir que o cara era casado com a Jane e tinha uma macaquinha chamada Chita. Isso aí já está tudo aí. É o rei, Jorge, o rei da floresta, mas também acho que você não conhece isso aqui. Mas tudo bem, aí você vai aprendendo, né? Então ele se olhava no espelho e falava: ô Tarzan, como você está bonito. E um belo dia ele foi numa palestra, e daí nisso, assim, o que aconteceu? O palestrante daqui a pouco se mediunizou, entrou em transe e veio uma mensagem, né? Dizendo que essa mensagem era para o Tarzan. Ele lá no fundo, do lado da Juliana, ali mais ou menos, tremeu, né? Meu Deus, o Tarzan sou eu, né? Daí veio a matéria, veio a mensagem. Vem aí a selva do sofrimento, agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e muita coragem, para lutar contra a anemiridade que ruge em teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores, o que representará isso ante o amanhã glorioso do teu destino? Era um aviso e ele se preparou. As dores viriam, de fato vieram, e ele venceu. Pense bem, daqui a pouco vem uma mensagem para você aqui. Você fala: e agora? Isso aconteceu, né, com Jerônimo. Como que você vai se preparar para uma coisa dessa? Como que você vai imaginar o que será que vai acontecer? Ele já tinha lido a pergunta 922 do Livro dos Espíritos e falou: consciência tranquila e paz de espírito, e seguiu a vida. Um belo dia, ele foi até o cinema na sua cidade, também assistir, e o vento levou. Eu acho que o vento levou só a dona Dirce no cinema, né? Ela riu ali no cemitério, ela me contou um dia ali. Então, e uma particularidade do o vento levou, né? Por exemplo, ele foi lá todo bonito, como ele era muito vaidoso, né? Ele tinha e poucos recursos, ele ganhou um terno branco, com um sapato branco também, e foi lá. Naquela época, acho que terno branco e sapato branco era bonito, né? Porque eu pensei assim: meu Deus, terno branco é meio... Era moda, né? Então tá bom, né? A moda muda, né? Vai fazer o quê, né? Ainda bem, né? Muda, né? Então ele ganhou esse paletó, esse terno, e foi todo bonito. Ô Tarzan, como você tá bonito. Chegou lá no cinema,
cinema lotado, ele teve que ficar em pé. E por uma coincidência do destino, quase 4 horas de filme, ele foi lá em pé. Foi ali que começou a aparecer a artrite reumatoide na vida dele. Quando ele ficou em pé, a perna dele engrossou de um jeito que ele ficou preso no chão. Ele não saía do chão ali. Acabou o filme, os amigos vieram ajudar ele e tal, tá para carregar, tiveram que carregar. E foram lá, carregaram ele, tiveram que rasgar a calça dele. Aquela calça que tão feliz ele estava, tão orgulhoso que ele estava daquela calça, né? E ele fala assim, nossa, o motivo do meu orgulho foi a primeira coisa que me foi tirada. E foi ali, né? Foi ali no cinema que começou todo o martírio da vida dele. Ele começou a ter assim um detalhe ou outro, uma coisinha ou outra que acontecia na vida dele, mas foi ali, nessa sessão de cinema no filme O Vento Levou, que aconteceu essa transformação e a artrite reumatoide começou a trazer todo esse sofrimento para a vida dele. Mas ele, olha só, ele seguiu esse ensinamento de Jesus, do Evangelho de Jesus. Tende bom ânimo. Todos nós, né? Todos nós, mesmo com todas as nossas dificuldades, se tivermos bom ânimo, a nossa vida, o nosso fardo se torna mais leve. É fácil falar, né? Aqui vem falar. É igual fácil. É fácil você escrever na internet um monte de coisa. Fácil. O difícil é fazer. Mas é preciso fazer. É preciso ter bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus colocou aquele que bom ânimo tem, ele enfrenta todos os fardos da vida. Como são muitos os fardos, né? Como são muitos os problemas que nós temos. Só que Jerônimo, por exemplo, está aqui uma foto, sorrindo, alegre, feliz. Eu não estava com essa cara quando eu perdi o chumbo Kiss. Eu estava triste, pensando, meu Deus, como eu sou. Ele não, ele numa cama, preso, cego, sem nenhum movimento, dependendo de todos, estava sorrindo. E ele era um contador de histórias, um contador de causas. Ele falava isso aqui, ó, sempre para o Divaldo. Ele chegava para o Divaldo, Divaldo, hein? Você faz palestras bonitas, você é aplaudido de pé, mas o único que sai carregado nos braços de todos sou eu. E dava risada, e todos aqueles davam risada. Pense só, ele brincava com a sua dificuldade, com a sua prova, com a sua expiação, ele brincava. Certa vez, ele também estava numa palestra do Divaldo e deixaram ele lá no fundo. Daí nisso, como já aconteceu aqui na Casa Espírita, já tive esse banco, entrou um senhor assim, levemente alcoolizado, e chegou para o Jerônimo assim, levanta-te e anda. E o Jerônimo assim, meu irmão, agora não, levanta-te e anda, agora não dá, fica quietinho, vamos escutar a palestra do Divaldo, levanta-te e anda. Ele falou, agora não dá. Ele foi embora e falou, homem de pouca fé. E o Jerônimo conta isso. Outro dia, ele participava de todos os enterros que tinha em Tubiara lá, convidaram ele lá, foram lá, ele fez toda aquela despedida, né, para o falecido, foram lá, esqueceram ele no cemitério. Esqueceu o cara numa cama, eles deixaram ele lá, foram para casa, isso, tal, todas as coisas. E aí eles falaram, cadê o Jerônimo? E não foi a criança, não esqueceram de mim, esqueceram de Jerônimo, né, numa cama. Meu Deus, esqueceram no cemitério, foram correndo pegar ele lá. Ele falou ali na cama, meu Deus do céu, tá certo que eu estou deitado, mas ainda não estou morto, né? E ele ficou lá tranquilo, não brigou com ninguém, ficou calmo, esperando os amigos dele voltarem, né? Porque naquela época não tinha o telefone celular, ele também nem sei se deve seguir de escada, sabe? Então não ia ter o que fazer, né? Tá? Teve uma vez que ele estava deitado, assim, ele não tinha uma mediunidade ostensiva, era leve, assim, mas uma bela noite, ele lá sentado, assim, daqui a pouco ele sentiu a presença espiritual, assim, levantaram uma perna dele, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Levantaram a perna, outra perna dele, meu Deus,
Eu estou indo embora, eu não fiz tudo o que eu fiz. Me desculpa, minha mãe, se eu não fiz. Me desculpa, Jesus, pelo trabalho que eu não fiz. E levantou a mão. Daí início a espiritualidade falou para ele: calma, você não está indo ainda. É só uma recalchitagem para você ficar mais um tempo. E ele falou: meu Deus. Eu pensei que eu ia me libertar e não chegou a hora ainda. Não chegou a hora. Era mais uma recalchutagem para ele continuar na obra dele. Teve certa vez também, olha só como ele gostava. Ele estava lá no cinema de volta, né? Isso já tetraplégico. Chegou uma mulher assim, meio nervosa, assim, bateu nele. Puxa vida, mas cada vez que eu chego, eu vou no mercado, esse aleijado está lá. Falava assim, aleijado, né? Falava assim, eu vou na farmácia, está esse aleijado, eu vou no cemitério, está esse aleijado, eu vou no cinema, está esse aleijado. E daí a filha dele falou: calma, minha irmã, calma. E ela brigando, ele brigando com ela, tal, todas essas coisas. Falou: calma, fica tranquila. E ele, não querendo decepcioná-lo, falou: mas também você não para quieto em casa, só fica andando para cima e para baixo? Né? E daí os dois deram risada e se tornaram grandes amigos. Né? Então você veja assim que esse bom ânimo de Jerônimo fez a transformação da vida dele. Certa vez, num programa de televisão lá em Brasília, perguntaram para ele: Jerônimo, o que é felicidade? Ele respondeu para o repórter: ah, meu irmão, felicidade para mim é virar de lado. Faz 20 anos que eu estou assim o tempo todo. Se eu virasse de lado, como eu seria feliz. E te digo uma coisa: cada vez que eu estou dormindo, que eu viro de lado agora, nossa senhora, que alegria. Não reclamo mais de levantar e ir no banheiro, porque a gente fica bravo, né? Tá tão bom aqui na cama, você fica apertado assim, eu vou sair daqui. Depois que eu vi a história do Renato, eu falei: nunca mais, não reclamo e comemoro, Renato. Daquela viradinha, pegar o travesseiro, coisa bacana. Vendo só que como a gente tem mais, né? Dai graça a tudo aquilo que recebesse. A gente tem muito mais do que agradecer, do que reclamar, do que pedir. Uma coisa, todos nós estamos aqui. Ninguém precisou de 6 pessoas para trazer você até aqui. Me trazer até aqui. Eu vim sozinho, saí, eu moro perto ainda. Tenho mais essa dádiva ainda, eu moro perto da casa. Eu moro perto aqui da casa, vim andando. Então a gente não tem o que. E Jesus nos oferece, né? Jesus nos oferece, a doutrina espírita nos oferece o quê? O trabalho. Dentro da parte 3ª das leis morais, capítulo 3 do livro dos Espíritos, né? A lei do trabalho, a lei do trabalho. Porque o trabalho que transforma todos nós. E não é o trabalho do labor, somente o trabalho do labor, mas o trabalho do voluntariado, o trabalho de fazer algo por alguém. Aqui é a casa. A casa só funciona pelo trabalho abnegado de inúmeros voluntários. Desde lá da recepção, na casa, na Câmara de Passes, no trabalho assistencial voluntarioso, na livraria, na biblioteca. No piano, a arte é transformadora. Daí os nossos pianistas, a arte é transformadora. É o trabalho que oferece. Aonde você vai, né, e tem um piano sensacional tocando, Ondo. Então, isso é o cada um, e cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem um talento. Eu tenho certeza que você tem talento com o TikTok. Dá para fazer uns negócios assim, falar assim, meio espiritismo, fazer alguma coisa assim. Precisamos fazer essa transformação, né? A inovação, né? A sociedade está mudando, né? Lá atrás, Kardec fez toda a codificação à luz de uma lamparina, uma tinta tinteira, do planeta tinteiro, nem uma máquina de escrever. E nós temos computador, podemos fazer live. Em falar nisso, fazer live, todos vocês aqui, aqueles que estão vendo depois, se inscrevam no canal do Mensageiros da Paz, curta e compartilhe. Conteúdo bom não é só para curtir, também é para compartilhar. A gente precisa fazer isso. Vamos se inscrever, né, Eva? No canal do Mensageiros da Paz. Todo mundo que está lá, pega depois do celular, depois que acabar a palestra. Senão o Renato briga com a gente. Se inscreva no canal do Mensageiros da Paz. Tanto vocês que estão aqui e os que estão vendo em casa, a gente depois aí na transmissão da internet. Da lei do trabalho. A necessidade do trabalho, a lei da natureza,
O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem, né? Assim, o homem, estamos falando de humanidade, a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Porque o trabalho se impõe ao homem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e ao mesmo tempo meio de aprendizagem à sua inteligência. E aqui muito importante a gente entender. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ocupar o nosso trabalho no trabalho voluntário, em alguma organização civil, em uma ONG, na casa espírita, isso é trabalho, isso é transformador. E é até mais transformador, porque esse é um trabalho de doação. Mas é importante também o trabalho, né? O trabalho para oferecer nossos recursos materiais, como dizia Chico Xavier, né? Quem não trabalha, dá trabalho. E a gente precisa sustentar esse jumentinho que é o nosso corpo. O Chico sempre falava do jumentinho. E olha só, Jerônimo Mendonça, preso a uma cama ortopédica. O que ele fez? Em Tuiutaba, fundou o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, a Gráfica Espírita Caibar Chutro e o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Em São José dos Campos edificou a Comunidade Espírita Maria João de Deus e a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. Isso preso numa cama. Cada vez que eu vejo esse exemplo do Jerônimo, eu fico com vergonha. Mas ao mesmo tempo de ficar com vergonha, eu penso assim, cada um tem a sua missão, né, Luiz? Cada um tem a sua prova. Como certa vez, numa mensagem que veio através de Chico Xavier, Bezerra de Menezes falou o seguinte: cada um pegue a sua lanterna, independente do tamanho que seja, mas que faça luz. Chico Xavier tinha um holofote, né? Pode ser que nós tenhamos assim uma lanterninha, mas num local de escuridão, um fósforo que seja já faz a luz, já faz a diferença. Então o importante é que quer trabalhar, fazer, ir em frente, e como Kardec nos colocou, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Estar numa casa espírita é realizar a caridade. E o que é a caridade? É o amor em ação, é fazer, é trabalhar, é transformar. A vida das pessoas é a nossa vida. Porque mais do que transformador da vida daquele que recebe, é a vida daquele que faz, que realiza o trabalho. É isso que é importante nós colocarmos na cabeça. Mas a caridade é despretensiosa. A caridade que não é para o livro de ouro dos doadores, a galeria dos doadores, ou para você postar no Instagram, né? Haha, fiz o bem hoje, kkk. Sabe, hashtag tamo junto. Não dá, não mostre a mão esquerda o que faz a direita. A caridade despretensiosa, a caridade humilde. Fora da caridade não há salvação. E a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Jerônimo, né? Jerônimo foi lá e começou a fazer o lar Pouso do Amanhecer, com a ideia de ser uma creche, oferecer pouso também, lar, né? Lar temporário para crianças abandonadas, né? E começou a fazer, achou que com uns 3.000 tijolos ele ia conseguir fazer, ele viu que ficou difícil. Lá o balanço positivo começou a dar negativo, ele pensou, o que eu faço? Vou até Uberaba conversar com o Chico Xavier. Chegou lá no Chico Xavier e falou, Chico, me ajuda, o que eu faço? Ele falou, dinheiro eu não tenho, mas eu vou te dizer uma coisa, vou te dar um conselho, procure o Roberto Carlos. Ué, mas como? Eu não conheço ele. Procure o Roberto Carlos, estou te falando, vá até o Roberto Carlos. Eu conheço ele, vai lá falar com ele, mas de que jeito? Não sei. Se vira. Foi dado o caminho, né? Ele falou, poxa, aí como a fé de Jerônimo, a fé remove montanhas, a fé remove montanhas, ele pensou assim, poxa, então vamos, né? Chico falou, né? Lá foi ele, mais os 6 amigos dele que carregavam, que pensa, 6 pessoas para carregar aquela cama que nem rodinha tinha, era uma confusão. Lá foram, saíram como de Jerônimo, né? Saíram de lá de Minas Gerais, foram até o Rio de Janeiro no Canecão, ele estava fazendo uma temporada no Canecão, dizendo assim que era o dinheiro para gasolina e para um sanduíche de mortadela. O que a gente vai fazer?
Aí chegaram, conseguiram lá. Naquela época não existia o Waze, eles estavam com uma lista telefônica lá e conseguiram chegar no Canecão, chegaram no Canecão e falaram, e agora, né? O que a gente faz no Canecão, né? Estavam lá de tarde, né? Nós não pensamos, o que eu vou fazer? Daí nisso, estava lá o Jerônimo, disse assim, ô Jerônimo, o que você está fazendo aqui? Ele falou, ué, quem fala? Tudo bom, meu amigo? Tá. O que você está fazendo aqui? Eu falei, você me conhece? Conheço, eu te vi já. Já fui lá na tua obra, já fui lá no Chico Xavier, já te vi no Chico Xavier. Ficou legal, o que aconteceu? Eu estou aqui porque eu estou fazendo uma creche, estou trabalhando, fazendo uma creche. Aí acabou os recursos, fui até o Chico Xavier e o Chico Xavier falou que era para vir conversar com o Roberto Carlos. Mas não tenho nem ideia, não tenho dinheiro para comprar o ingresso. Nem eu e nem nenhum deles, não sei o que fazer. Ele falou, então pode ficar tranquilo, eu vou te ajudar, porque eu sou o gerente aqui do Canecão. E vocês todos são os meus convidados. Aí nisso, nossa, aquela alegria, meu Deus do céu, foi a fé, remove montanhas, e nada acontece por acaso. Foi colocado ali o gerente do Canecão, entrou, aí participaram do show. Foi aquela alegria, tal, tudo. E nisso foi lá o gerente, falou com o Roberto Carlos, no final do show o Roberto Carlos chegou até Jerônimo, e Jerônimo nervoso, né? O que eu vou falar com o Roberto Carlos? Isso o Roberto Carlos já chegou perto dele e falou, e aí, bicho? Daí ele, nossa, fiquei muito feliz porque agora somos do mesmo zoológico, vamos poder conversar tranquilamente. E aí foi lá, Jerônimo contou toda a história para o Roberto Carlos se sensibilizou e falou, não, fica tranquilo, vocês vão passar essa noite aqui, a gente dá um jeito, tá? E amanhã às 3 horas da tarde vocês vão até lá em casa que a gente conversa. Lá foram às 3 horas da tarde, Roberto Carlos ofereceu um cheque de 1 milhão de cruzeiros na época, e com esse 1 milhão de cruzeiros, a creche, Lar Pouso do Amanhecer foi feita. E vendo as fotos, é a coisa mais linda até hoje. Até hoje é a coisa mais linda. E daqui, né, Jerônimo com Chico, ali ó, o cartaz da temporada de 83, e aqui eles, né, aqui é uma cópia, tá muito ruim ali, mas o Roberto Carlos junto com a turma, com o Jerônimo e a turma que foi lá. Porque naquela época era difícil tirar foto, né? Era bem difícil tirar foto. Então veja só, a fé remove montanhas. E a partir disso, de 83 até 89, quando teve o desenlace de Jerônimo, Roberto Carlos e Jerônimo tiveram uma grande amizade. Se tornaram bons amigos. E Jerônimo fazia um atendimento fraterno pelo telefone. Ele falava com todo mundo. E inúmeras foram as vezes que Roberto Carlos também, com os problemas dele, né? Afinal de contas, quem não tem problema, né? Só que a gente potencializa. Ligava para Jerônimo para pedir conselho, né? Pedir conselho. E aquela música, né? A Montanha, é baseada na vida de Jerônimo Mendonça, né? Que Jerônimo sempre falava, né? Obrigado, Senhor, pelo meu dia. Obrigado, Senhor, pela natureza. Então vejam só que interessante. A fé remove montanhas. Não há homens que se encontram possibilidades de trabalhar no que quer que seja, cuja a existência é, portanto, inútil. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Essa é a pergunta 680. E a 643 tem um complemento lá, uma junção, um link. Não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra um ensejo de praticar o bem. Levamos o Chico quando nós dissemos a ele, e naquela noite a nossa voz era outra. Porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração estava no fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 sordins por dia. Quando chegamos ao Uberaba, o Chico nos perguntou, como vai, meu filho? Eu, bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos. E o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando meu atestado de óbito. Meu coração estava no fio.
Ele sorriu e disse: ah, benditos filhos. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o irmão está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para a China está com fio grosso ainda. Parecem teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir de Chico, muita paz. Ele falou: gosto de muita paz. Então você veja, né? O exemplo dele, bom ânimo, humor e trabalhando, fazendo a parte dele. E quantas vezes a gente reclama só porque não foi para Guaratuba, porque estava chovendo. Que coisa triste. Estou triste ainda, estou muito magoado ainda, não consegui resolver isso, né? Na parte quarta das esperanças e consolações, capítulo 1, né? Da penas e gozos terrestres. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Aquela felicidade dos espíritos puros? Nós não temos, infelizmente não. Daqui, quem sabe, uns 1 milhão de anos, quem sabe, né? A gente consiga. Mas a espiritualidade continua. Por isso que a vida foi lhe dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e ser feliz, tão feliz quanto possível na terra. Existe essa possibilidade de sermos felizes? Trazendo a pergunta 922, Kardec pergunta: o que é a felicidade? A espiritualidade responde. Essa é a minha pergunta preferida, 922. Meu pai é 459. Eu, é da 922. O que é a felicidade? A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Jerônimo sabia que tinha o necessário para viver. Quando ele não teve, foi lá, conversou com o Roberto Carlos e resolveu um problema. A fé remove montanhas. Ele tinha a consciência tranquila, que ele sabia que nessa vida ele estava fazendo o que era preciso fazer. Ele, claro, ele tinha os problemas das vidas pretéritas e tinha fé no futuro, que a vida dele ia se transformar nas outras vidas. Como ele mesmo diz, agora ele é um pássaro livre na espiritualidade. Já teve várias psicografias, psicologias vindo através dos amigos médicos. Joana de Ângeles traz no livro Encontro com a Paz e Saúde, pela psicografia de Divaldo Franco, a autopiedade. Quem de nós aqui não tem autopiedade? Ai, como eu sofro. Minha vida é difícil. Ai, ai. É bem aquela coisa assim, né? Eu me lembro quando eu ia lá pegar a receita para minha mãe lá no local de correia, lá no Bacaxiri, né? Eu sentava assim, né? Eu escutava: eu estou com uma gripe, eu estou com pneumonia. E eu, então, e cada um ficava lutando para ser o pior doente. Eu falava: meu Deus do céu, eu colocava o fone de ouvido com a minha fita cassete, assim, para não entrar naquele desespero, que cada um, como a minha vida é difícil, mas a minha é pior. Temos isso, né? E Joana de Ângeles coloca aqui: inevitável consequência da acomodação emocional, as circunstâncias que se apresentam afetivas durante a existência física, assomando infragável à consciência do indivíduo, é a autopiedade. Essa bengala psicológica de que necessitam aqueles que se recusam ao esforço dos enfrentamentos da evolução. A autopiedade. Certa vez, Jerônimo estava lá em Tubiara, em Tuiutaba, eu sempre confundo, em Tuiutaba, e nisso ele estava com um problema urinário, começou uma hemorragia, começou a sangrar. Chamaram o médico, o médico falou: não, ele vai morrer, está na hora. Chegou a hora, o fio estava ficando fraco, né? Ele falou: não, antes de morrer eu preciso falar com o Chico Xavier, não posso ir embora sem falar com o Chico Xavier. Ele falou: se você for com a tua Kombi ou a veraneio, o dia que ele veio aqui, ele veio de veraneio, né? Ele veio de veraneio, né? Porque ele viajava lá de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, a bordo de uma Kombi adaptada e também de uma veraneio adaptada. E os 6 amigos ali dentro, ajudando ele. Nesse dia o médico falou: não adianta, se você viajar com a tua perua, aí você vai morrer no caminho. Puxa, e agora? Não, eu quero ver Chico. Então foram lá, conseguiram um avião emprestado. Um empresário da cidade, pegaram e foram até lá, liberado. Chegando lá, Chico não estava peregrinando, fazendo o trabalho dele pela periferia, e lá naquela época não existia
celular, mas já existia espírito. Olha só. E os espíritos falaram assim: Jerônimo chegou na tua casa, Chico, vá até lá conversar com ele. Ah, beleza. Nessa época, Valdo Vieira ainda trabalhava com o Chico e foi antes. Chegou lá, Jerônimo, fica tranquilo que o Chico já está vindo, ele vai trabalhar o trabalho. Passou um tempo, chegou o Chico, todos os amigos, e aquela hemorragia, o lençol já todo vermelho, né? Chico falou: nossa, nosso amigo Jerônimo parece uma rosa. Vamos todos beijá-los, mas tome cuidado para não despertar lá essa linda rosa. E todos foram lá, beijando. No início chegou Chico e impôs a mão, fez um passe, orou e a hemorragia acabou. E todo mundo, meu Deus, acabou. E depois disso ainda, Jerônimo viveu por volta de mais uns 15 anos. E como Jerônimo estava bom, né? Jerônimo estava bom, Chico Xavier falou: já que você melhorou, a palestra de hoje é por tua conta. Daí lá foi ele, lá chegou morrendo e terminou o dia trabalhando. E naquele final ali, né? Como sempre acontece, né? Como sempre acontece quando termina as palestras, começa a arrumar, todas essas coisas assim. Aí Chico chegou para Jerônimo e falou assim: você sabe o porquê dessa hemorragia, Jerônimo? Jerônimo falou: não, Chico. Aí Chico respondeu: foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque para que os outros não sintam piedade de você. Ele seguiu o conselho. A partir de então, após as palestras, ele cantava e contava histórias hilariantes sobre as suas dificuldades. A maioria das pessoas esquecidas desse momento, que ele era cego e paralítico, tornava-se igual aos sadios. Sobreviveu quase 30 anos após a hemorragia fatal. Venceu o coitadinho. Nem Jerônimo podia ter autopiedade. Podia ser o coitadinho. Será que vale a pena reclamar de não ter ido para a praia em Guaratuba? Será que vale a pena reclamar da internet que não funcionou? Pense. A operadora não entregou a internet e a gente fica possesso. Se nem Jerônimo podia reclamar, ter autopiedade e aceitar o coitadinho, que seremos de nós, né? Vamos o quê? Ter esse exemplo, né? Fazer esse exemplo e seguir em frente. Seguir em frente com esse exemplo e sempre o quê? Sempre trabalhar, sempre fazer, sempre construir, sempre querendo transformar, sempre tentando fazer o melhor. Quando nós estudamos que Allan Kardec desencarnou, vitimado de um aneurisma por excesso de serviço. Quando nós olhamos a figura de Chico Xavier, fisicamente esgotado, sem quase nenhuma reserva orgânica, em nome do trabalho, nós perguntamos a nós mesmos: o que estamos fazendo do Espiritismo? Qual o testemunho que temos dado da mediunidade? Da nossa definição espírita? Então não nos é lícito reclamar, contestar, matar aos céus irados, achando que Deus tenha faltado talvez com a complacência para um capricho das nossas ilusões. Vamos considerar o momento oportuno da reencarnação, porque o melhor momento de nossas vidas não foram os momentos do passado, nem serão os do futuro. É o momento do agora. É o momento que passa. É o hoje. É o momento do hoje, né? O momento do Dia das Mães, de fazer a nossa parte, de trabalhar, de fazer aquilo que nos cabe, né? Fazer aquilo que nos cabe.
Hoje é aniversário do meu pai também. Né? Daí quando o Paulo convidou assim, Álvaro, você quer falar no dia 14? Eu falei, opa, que legal, aniversário do pai. Não precisa. Eu falei, não, o melhor jeito de homenagear o pai é estar aqui na casa dele. É trabalhando, é fazendo, é divulgando a doutrina, como o Emmanuel falou, né? Qual a melhor caridade que podemos fazer pelo Espiritismo? É a caridade da sua própria divulgação. É a vontade de trabalhar, é a vontade de fazer. E todos nós podemos. Vamos atender, né? Esse chamado de Jerônimo, o chamado de Kardec, o chamado de Jesus, o exemplo de Chico Xavier, de Mãe Dulce, de Maria Teresa de Calcutá, de Divaldo Franco. Façamos, trabalhemos, e como a espiritualidade trouxe, né, Kardec, na pergunta 909. Essa pergunta a gente devia deixar na nossa penteadeira, ali no computador, no celular, no teto, na hora que a gente acorda. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A gente pensa que a espiritualidade vai passar pano, né? Vai falar assim, não, é difícil, como é complicado, fica tranquilo que é difícil. Mas não, a espiritualidade vem e puxa com vontade a nossa orelha. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com um pouco dentre vós fazem esses esforços. Que puxão de orelha, né? Que puxão de orelha. Isso em 1857. Já falava, fazendo frequentemente esforços muito insignificantes. É simples, é fácil. Na hora que a gente estiver voltando, se alguém cortar a nossa frente no trânsito, a gente se segura, fica calmo. Quem fala palavras de carinho, deseja que ele vá com Deus, mas que vá agora, né? Que vá agora, nesse exato momento. É preciso, em qualquer momento, a gente consegue fazer um bom trabalho. São esforços insignificantes. Sigamos o exemplo de Jerônimo Mendonça, né? O gigante deitado, né? Que nos ofereceu um modelo a reproduzir e um guia que nos conduz ao caminho. Os dois livros, né, que temos sobre a vida, né, de Jerônimo, que é o Gigante Deitado, da Jane Martins Vilela, e os Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicole Fratari. São livros simples, legais, que contam os causos da vida de Jerônimo Mendonça, que nos conduzem, que nos oferecem esse caminho que a gente deve seguir. Desde lá de trás da antiga filosofia grega, todos nós queremos ser felizes, né? É o bem supremo a felicidade. Tanto é que no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nós falamos muito da felicidade. A felicidade é aquilo que todos nós queremos. O trabalho já é uma maneira de nos tornarmos felizes. Eu trago uma frase também de Confúcio, que viveu 540 anos antes de Cristo. Nem todos podem ser ilustres, mas todos podem ser bons. Chico foi ilustre, Kardec, Jerônimo Mendonça, mas cada um de nós, com a sua lanterna, pode ser bom. Façamos a nossa parte. Todos nós queremos ser felizes, mas uma coisa nós temos que ter a convicção em nossa mente, que a felicidade não é a estação final do caminho, mas já é o caminho que estamos caminhando. Muito obrigado a todos, feliz Dia das Mães, parabéns ao meu pai e felicidades a todos vocês, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.